Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Muito boa noite, muito boa noite. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapan, o árbitro, na função arbitragem internacional na investigação de 196 países dos seus funcionários públicos que estão estabelecidos através do componente do Irã, de uma administração financeira falida, ao qual a intenção deles é o domínio do planeta, provocaram um flagelo tributário mundial conhecido como cobrança de imposto a operações financeiras. Eles querem estabelecer estas operações financeiras a todo o planeta, principalmente aos seus associados, os BRICS. Então, fica claro que o Brasil, representado por um espia, sabotador, clone, mascarado, identidade falsa, utilizando as características físicas do óbito Luiz Inácio Lula da Silva, se junta também ao clone mascarado de identidade física, também sem referência datiloscópica, Xi Jinping, da China, a estabelecer uma união dos bancos centrais da China e do Brasil, onde o seu gestor é o Estado chinês, onde todas as propriedades de todos os brasileiros ou de todo cidadão estrangeiro ou de qualquer representante que tenha propriedades, fábricas, imóveis, móveis, todo tipo de maquinário sobre a superfície da República Federativa do Brasil, estão todos com a propriedade do Estado da China. A China passa a ser o proprietário de todos os seus bens. Bancos, financeiras, bicicleta, automóvel, sua roupa, sua casa, seus bens, tudo que existe pertence à China, onde eles estabelecerão a forma administrativa a serem submetidos pela gestão do Banco Central Chinês. Isto passa a ser uma quebra dos tratados de Eilat e que estabelece a suspensão imediata do CPF
Econômico Mundial, dos Tratados de Emilat, conhecidos como SWIFT. Banco Central Brasileiro e Banco Central Chinês, eles estão sem a possibilidade de negociar com nenhum país que tenha esta tamanha afronta ao Supremo Tribunal Mundial. As características estabelecidas já em vigor. É um crime mundialmente e é o isolamento, pelo momento, da China e do Brasil no sistema financeiro mundial. Hoje, quinta-feira, dia 5 de junho de 2025, horário 1h da madrugada, 39 minutos. Quem está falando é o interventor do Tribunal Penal Internacional, do Tribunal Internacional, do Supremo Tribunal Mundial, o senhor Oscar Aníbal Chapano. Arbitragem internacional, justiça particular, justiça paga, função, corregedor internacional. Estamos já vendo a que ponto, qual é a loucura estabelecida por estes indivíduos que se submeteram aos ayatolás do grupo do Mullah Ali Khamenei. Estão todos eles sentenciados à pena capital por subversão, terrorismo tributário mundial. Este comportamento os coloca banidos da função financeira mundial. Não tem mais capacidades financeiras em nenhum lugar do planeta. Estão os seus bens no território dos Estados Unidos acautelados, onde permanecerão congelados. Nunca mais terão a possibilidade de adquirir estes patrimônios no reset que se consagra no dia 1º de janeiro de 2026. Não terão a transformação da ordem estabelecida do Supremo Tribunal Federal, do Supremo Tribunal Mundial, que caracteriza a gestão Gezara-Nezara, onde o Brasil, a China, o Irã e todos aqueles que se comportarem e estabelecerem conluio ao motim e a quebra dos tratados jurídicos Emilat, os coloca banidos financeiramente e qualquer nação não poderá fazer negócios com estes que representam duas nações, onde estabeleceram que os seus representantes é o Estado único da China, não é mais Brasil. Brasil perde a nomenclatura Brasil e perde a soberania conhecida como República Federativa do Brasil. Tudo isto por este amotinado
indivíduo cujas datiloscopia, suas digitais, cujo DNA não bate, não diz que ele é Luiz Inácio Lula da Silva. E isto tudo está acontecendo hoje, quinta-feira, dia 5 de junho de 2025. Conforme determinação, meu Pix de sobrevivência, Oscar Aníbal Chiappano, @.com. Meu Pix de sobrevivência, meu CPF, 510 466 447 34. Banco, Mercado Pago. Entendam, tudo isto foi elaborado no momento em que este meliante réu, filho de uma puta, traidor à pátria, conjuntamente com esse boneco também, outro filho de uma puta, Xi Jinping, que também é óbito. Os dois são clones, mascarados, e que se estabeleceram a querer afirmar um comportamento de roubo tributário financeiro mundial, conjuntamente com a liderança de um filho da puta, também óbito, Ali Khamenei, que também é um clone, posto que já não existe mais, também outro mascarado, todos identificados, e todos serão encontrados e exterminados na face da terra. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chiappano, povo chinês, povo brasileiro, povo persa. Vocês estão sendo direcionados e orientados por clones que foram estabelecidos na administração George Bush, na administração Biden, na administração Obama e na administração do casal... Como é que é o nome do... Ai, meu Deus, estou muito nervoso. Clinton. Todos já identificados. É um crime sem precedente na história. E isto tudo se formata hoje, quinta-feira, dia 5 de junho de 2025. Nesta madrugada, 1h da manhã, 46 minutos. Por favor, viralizem isto o máximo possível. Já estamos ao encalço, já estamos ao combate. Já não há possibilidade de diálogo nem conversar. E todos os seus cúmplices serão abatidos e entregues pelo crime de traição à pátria, onde todos eles têm a pena capital. Vamos proceder imediatamente. Hoje. Okay, sir, what happened? Yes, no problem. Thank you, sir. Muito boa noite, muito boa noite. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chiappano, árbitro, na função arbitragem internacional na investigação de 196 países dos seus funcionários públicos que estão estabelecidos através do componente do Irã, de uma administração financeira falida, ao qual a intenção deles é o domínio do planeta, provocaram um flagelo tributário mundial
conhecido como cobrança de imposto a operações financeiras. Eles querem estabelecer estas operações financeiras a todo o planeta, principalmente aos seus associados, os BRICS. Então, fica claro que o Brasil, representado por um espia, sabotador, clone, mascarado, identidade falsa, utilizando as características físicas do óbito Luiz Inácio Lula da Silva, se junta também ao clone mascarado de identidade física, também sem referência datiloscópica, Xi Jinping, da China, a estabelecer uma união dos bancos centrais da China e do Brasil, onde o seu gestor é o Estado chinês, onde todas as propriedades de todos os brasileiros ou de todo cidadão estrangeiro ou de qualquer representante que tenha propriedades, fábricas, imóveis, móveis, todo tipo de maquinário sobre a superfície da República Federativa do Brasil estão todos com a propriedade do Estado da China. A China passa a ser o proprietário de todos os seus bens. Bancos, financeiras, bicicleta, automóvel, sua roupa, sua casa, seus bens, tudo que existe pertence à China, onde eles estabelecerão a forma administrativa a serem submetidos pela gestão do Banco Central Chinês. Isto passa a ser uma quebra dos tratados de Emilat e que estabelece a suspensão imediata do CPF Econômico Mundial, dos tratados de Emilat, conhecidos como SWIFT. Banco Central Brasileiro e Banco Central Chinês, eles estão sem a possibilidade de negociar com nenhum país que tenha esta tamanha afronta ao Supremo Tribunal Mundial. As características estabelecidas já em vigor. É um crime mundialmente e é o isolamento, pelo momento, da China e do Brasil no sistema financeiro mundial. Hoje, quinta-feira, dia 5 de junho de 2025, horário 1h da madrugada, 39 minutos. Quem está falando é o interventor do Tribunal Penal Internacional, do Tribunal Internacional, do Supremo Tribunal Mundial, o senhor Oscar Aníbal Chapano. Arbitragem internacional, justiça particular, justiça paga, função corregedor internacional
estamos já vendo a que ponto, qual é a loucura estabelecida por estes indivíduos que se submeteram aos ayatolás do grupo do Mullah Ali Khamenei. Estão todos eles sentenciados à pena capital por subversão, terrorismo tributário mundial. Este comportamento os coloca banidos da função financeira mundial. Não tem mais capacidades financeiras em nenhum lugar do planeta. Estão os seus bens no território dos Estados Unidos acautelados, onde permanecerão congelados. Nunca mais terão a possibilidade de adquirir estes patrimônios no reset que se consagra no dia 1º de janeiro de 2026. Não terão a transformação da ordem estabelecida do Supremo Tribunal Federal, do Supremo Tribunal Mundial, que caracteriza a gestão Gezara-Nezara, onde o Brasil, a China, o Irã e todos aqueles que se comportarem e estabelecerem conluio ao motim e a quebra dos tratados jurídicos Emilat, os coloca banidos financeiramente, e qualquer nação não poderá fazer negócios com estes que representam duas nações, onde estabeleceram que os seus representantes é o Estado único da China. Não é mais Brasil. Brasil perde a nomenclatura Brasil e perde a soberania conhecida como República Federativa do Brasil. Tudo isto por este amotinado indivíduo cujas datiloscopia, suas digitais, cujo DNA não bate, não diz que ele é Luiz Inácio Lula da Silva. E isto tudo está acontecendo hoje, quinta-feira, dia 5 de junho de 2025. Conforme determinação, meu Pix de sobrevivência, Oscar Aníbal Chiapano, @.com. Meu Pix de sobrevivência, meu CPF, 510 466 447 34. Banco, Mercado Pago. Entendam, tudo isto foi elaborado no momento em que este meliante real, filho de uma puta, traidor à pátria, conjuntamente com esse boneco também, outro filho de uma puta, Xi Jinping, que também é óbito. Os dois são clones, mascarados, e que se estabeleceram a querer afirmar um comportamento de roubo tributário financeiro mundial, conjuntamente com a liderança de um filho da puta, também óbito, Ali Khamenei, que também é um clone,
posto que já não existe mais. Também outro mascarado, todos identificados, e todos serão encontrados e exterminados na face da terra. Quem está falando? É o senhor Oscar Aníbal Chiappano. Povo chinês, povo brasileiro, povo persa, vocês estão sendo direcionados e orientados por clones que foram estabelecidos na administração George Bush, na administração Biden, na administração Obama e na administração do casal... Como é que é o nome do... Ai, meu Deus, estou muito nervoso. Clinton. Todos já identificados. É um crime sem precedente na história. E isto tudo se formata hoje, quinta-feira, dia 5 de junho de 2025. Nesta madrugada, hora, 1h da manhã, 46 minutos. Por favor, viralizem isto o máximo possível. Já estamos ao encalço, já estamos ao combate. Já não há possibilidade de diálogo nem conversar. E todos os seus cúmplices serão abatidos e entregues pelo crime de traição à pátria, onde todos eles têm a pena capital. Vamos proceder imediatamente. Hoje. Okay, sir, what happened? Yes, no problem. Thank you, sir. De 5 de junho, 12h30. A Interpol não colocou o pedido na lista vermelha de Carla Zambelli. A Interpol está julgando o pedido. Não está aceito ainda. E isso tudo pauta a Conexão Globo News, a emissora televisão Rede Globo como principal manipulador do governo do narcotraficante Luiz Inácio Lula da Silva, cuja assessora em Paris foi encontrada com 30 quilos de cocaína. Ela foi presa pela polícia francesa, está detida. E a Janja pode ser detida também, já que ela é assessora da Janja. Mas foi localizada a cocaína que abasteceu na primeira parada do avião do Lula na Europa, que levou cocaína para a Europa. O Luiz Inácio Lula da Silva será preso por narcotraficante, terrorista. Já está o trâmite sendo corrido lá na França. O pedido é da própria Interpol. Luiz Inácio Lula da Silva, traficante internacional. Maiores informações entraremos em contato. Meu Pix é meu e-mail, oscaranibalchiappano@gmail.com. Meu Pix CPF 510 466 447 34. Banco Mercado Pago. Nos ajudem. Gratidão. Meus amigos e amigas patriotas, quem vos fala, Mestre Dinho? Eu quero aqui, no nome do Senhor Jesus Cristo, falar com
meus amigos e amigas patriotas, eu quero dizer que, nesse momento, nós acabamos de assistir a live do juiz Oscar Aníbal Schiappano. Meus amigos e amigas, os relatos do juiz Oscar Aníbal Schiappano, a sua narração, né, dessa live e de outras lives, todas são ótimas, quando ele fala que esse sistema político estão juntos com terroristas, traficantes e comunistas. Ô mestre Dinho, eu fico pensando como pode um sistema político estão juntos com os terroristas, traficantes e comunistas. É lamentável. É muito triste. E o que a gente vê são as perseguições, não respeitar a Constituição Federal. O que é que está acontecendo com o Brasil e com os outros, alguns países? Por quê? Que está demorando tanto desse pessoal aí ficar no poder aí? É tanta coisa ruim. Eles não estão preparados. Eu nem vou citar nomes, né, desses tipos de gente. Certo? Então, rasgar a Constituição Federal não faz parte de ser uma pessoa do bem. Ok? E distante, né, muito distante da democracia. Ok? Olha, nós brasileiros, patriotas, pessoas do bem, nós estamos chateados, revoltados. E tem hora que eu penso, ok? Que estão brincando com o povo, ok? O povo, se o povo juntar e revoltar, certo? Eu estou falando o povo, o coletivo. Porém, nós temos a certeza, né, que Trump, ok? A Justiça Internacional, Trump, ele tem o Congresso, maioria, tanto na Câmara, né, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado. Ok? E o que os Estados Unidos, né, somos conhecidos, é que os Estados Unidos a gente observando há muito tempo, né, que os Estados Unidos é a favor da democracia. Alguns presidentes anteriores, Obama, Biden, né, uns 3 ou 4 aí que são comunistas, ok? São gente baixa, por quê? Não respeita a Constituição Federal. Pode ser quem for. Se você está prendendo gente inocente, pode ser quem for. Pode ser quem for. Se está rasgando a Constituição Federal, isso não vai dar certo, não. Vai dar chilindró para muitos. Ok? Não tem como. Não tem como. Então, meus amigos e minhas amigas, nós acabamos de assistir a live do juiz Oscar Aníbal Schiappano. Eu quero aqui também aproveitar a oportunidade de falar sobre as matérias que o juiz Oscar Aníbal Schiappano
Ele faz esse trabalho todos os dias. Todos os dias. E todos os dias, certo? Eu recebo as matérias e faço como ele pediu. Vocês poderão observar, né, que são matérias de utilidades públicas. Notícias nacionais e internacionais, ou melhor, nacional e internacional. Ok? São matérias que equivale, é um anexo na live do juiz Oscar. Então, logo quando o juiz Oscar termina a live dele, como terminou nesse momento, vocês não saem, certo? Fica, continua, chega até o final. Até o final vocês observarão as notícias, porque não foi o mestrezinho que escolheu nesse canal do mestrezinho. Não foi. Ok? Então, sobre os outros dois canais, o Dinho Amado e o outro canal Deus, Pátria e Família. Esses dois, o mestre Dinho coloca outros conteúdos para anexar na live do juiz Oscar Aníbal Chapano, porque é claro que os três, né, os três canais não poderão ficar igualzinho não, certo? Tem de ter o tempo, né, a gente tem de fazer alguma mudança, porém, a live do juiz Oscar é a mesma. É a mesma, dos três canais. Porém, vocês estão entendendo o que eu estou falando. Ok? Então, na sequência, vamos assistir as matérias do juiz Oscar. As matérias não é do juiz Oscar Aníbal Chapano. Do juiz Oscar, né, é a live. As matérias ele escolheu. Ok? Vamos lá. Hoje, dia 5 de junho do ano de 2025. A seguir. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Zenaide, César, Marcelo, Eliana, Rezeque, Rosa Virgínia, Socorro, Marcelo, Cristina, Socorro,
Clarinda, Kairos, César, MacGyver, Marcelo, que bom ter todos vocês aqui. Vamos à informação. 11 horas e 56 minutos do sábado, 6 de novembro de 2021. 6 de novembro, sábado, 11 horas e 56 minutos. Só estou esperando entrar Oriente e Ocidente. Demora um pouquinho, né? Mas você sabe como é que é, né? Lamentavelmente, é assim. O satélite, né? O satélite, ele demora um pouco. Vamos lá. Vamos lá, senhoras e senhores. É um dia lindo de sol. Um dia lindo de sol. Né? Só estou esperando entrar Oriente e Ocidente. Yes, okay, sir. Yes, thank you. Yes, I affirmative. Israel. Okay. Oh, fantastic. Iran. Okay. Beautiful. Thank you, sir. Thank you. My appreciation. Thank you, sir. Thank you. No problem. Thank you. Ok, vamos então ao relatório. Atenção Exército, Marinha, Aeronáutica. Atenção SEBIN, ABIN. Atenção 60 agências de inteligência. Atenção contra-espionagem dos generais encarregados da captura dos membros do Foro de São Paulo. No momento, sábado, dia 6 de novembro, horário 10h58, 11h58 da manhã, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal anulou todos os processos e provas da 7ª Vara Federal Criminal, no Rio de Janeiro, e todas as diligências do Marcelo Bretas. A Operação Esquema AS de advogados de 75 escritórios que operaram com a FEComércio e outras empresas do Estado, todos foram anulados pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal agora. E é um crime continuado, é o mesmo procedimento que foi estabelecido no Paraná, ou seja, a intenção é livrar todos os envolvidos. E o que chamou a atenção é que justamente os 75 escritórios, eles estão querendo ser exercidas as prerrogativas que denegriram a fé pública dos seus escritórios de advocacia, junto à FEComércio e outras empresas no Estado. Os desenvolvimentos realizados das investigações da Polícia Federal levavam aos processos não serem findos, porque um fato era atrelado a outro fato. Então fazia com que fossem pegos mais de 180 escritórios, não só no Rio de Janeiro, como também em 27 estados e possivelmente 5.070 municípios, desmantelando a área jurídica operacional que lavava a Operação Esquema AS de advogados inseridos no crime continuado de anos de roubos por organização do comércio e também outros
outras autarquias aparelhadas. Então, este é um crime vil, brutal, que foi colocado pela segunda turma, ao qual Gilmar Mendes é o mentor. Então, nós agora estamos estabelecendo a captura por ato contínuo e de processamento vil, a anular as provas colhidas em todos os escritórios de advocacia que têm legitimidade. Tem legitimidade, porque são crimes realmente estabelecidos, já com condenações. E se imputa ao excelentíssimo juiz Marcelo Bretas, que perpetrou esta investigação e se debruçou neste trabalho maravilhoso, excepcional contra o sistema AS, praticado por 75 escritórios, abrangendo 400 advogados ou mais, só no Rio de Janeiro. Então houve um acordão, eles chamam de acordão. Eles trabalham no sábado para realizar os acordões. E nesses acordões, eles fazem a contabilidade de quanto vai custar para livrar a cara deles. E claro, o Gilmar Mendes pensa que é intocável, como também todos da segunda turma. E não é assim. Não é assim, Gilmar Mendes. A casa para vocês no Supremo Tribunal Federal caiu há muito tempo. Mas aqui no Brasil eles dizem que tem que agir da forma como falou o general Mourão. Tem que dar a linha pipa para ver o próximo passo de vocês, não é? Eu imagino que vocês tenham a possibilidade de fugir, membros do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, porque vocês têm delações do Ike Batista, provas. Vocês têm delações do Cabral, provas. Eu não entendo como vocês podem estar nessa sintonia de que a gente faz e vamos ver o que acontece. Não é, Alexandre de Moraes? Vamos ver o que acontece. Aqui vocês trabalham muito dessa forma, vamos ver o que acontece. E o que vai dar? E todos nós sabemos o que vai dar, vocês também sabem. Mas vocês vão procedendo ao crime continuado um atrás do outro, dando mais substâncias ao crime perpetuado dentro da Corte, do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal. Vocês não disfarçam, vocês são eloquentes e estabelecem o seu parecer, que foge à lógica. E nós já vimos que vocês são da pá virada. Então nós vamos proceder já imediatamente. Eu não vou dizer o horário, local e quando vocês vão ser recolhidos. Mas tenha certeza, ouviu, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e membros da segunda turma, vocês já estão com os seus segundos contados. Segundos, não são mais minutos, são segundos. Então eu peço por favor aos youtubers que viralizem isto o máximo possível, que é justamente a prévia das prisões do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal por prevaricação, por roubo contumaz, porque no common law é o roubo. No civil law aqui do Brasil
é o peculato, e vocês quiseram estabelecer novas regras para o peculato. Mas não vai ter como fugir não, meu amigo. Entenderam? A casa para vocês caiu e quem participou, ou quem estava envolvido e pensando que não vai acontecer absolutamente nada, estão enganados, muito enganados. E é uma decepção, né? Porque vão ficar com bastantes problemas. Por favor, viralize isto o máximo possível. E torno a repetir, preciso de vocês, meu Pix continua o mesmo, oscaranibaltiapano@gmail.com.br. Eu preciso de vocês, oscaranibaltiapano, com 2 P's, tiapano, @gmail.com. Muito obrigado, me ajudem, e que o Senhor Yahushua Rom Mehushaim esteja protegendo a todos nós. E que todos nós nomeemos o nome dele para que nós sejamos ávidos de ter uma saúde forte e deixar a justiça divina estabelecer as diretrizes que Deus determina e a justiça dos homens estabelecer o que a lei dos homens levantados por Deus determina. Muito obrigado, por favor, viralize isto com todos os youtubers. Tenham um sábado feliz. E agradeço a todos vocês e preciso da ajuda de vocês. Obrigado. Preparados, sempre em prontidão. Os militares brasileiros estão prontos para defender o país. Integrando as ações das Forças Armadas, o Ministério da Defesa garante a soberania nacional, promove inovação tecnológica e, nos momentos críticos, assegura a assistência que o país precisa. Ministério da Defesa, 22 anos integrando forças pelo Brasil. Amigos e amigas, tudo bem? Quem vos fala Dinho Amado, do canal Construção Civil, Mestre Dinho. Então quer dizer que o Brasil é soberano, mas não pode ser questionado? Que papo é esse, Moraes? Quem diz que não aceita ser intimidado é justamente o cara que prende, persegue, cala, censura, dá 30 anos de cadeia para quem entrou com uma Bíblia no STF. E isso não é intimidação? Não é perseguição política? O Brasil é um país independente, sim, mas também é signatário de acordos internacionais. Tem que respeitar tratados de direitos humanos, liberdade de expressão, soberania digital. Quando você passa por cima disso, Moraes, você está afrontando leis internacionais.
Sim, tá mexendo com empresas e cidadãos de outros países como se fosse dono do mundo. Acha que ninguém vai reagir? Você quer calar Elon Musk, quer intimidar Trump, quer dar lição de moral nos Estados Unidos como se a toga te desse superpoderes globais. Não dá pra agir como ditador e cobrar respeito como democrata. Isso aí é abuso de autoridade, é censura disfarçada de justiça. Então quer dizer que o Brasil é soberano, mas não pode ser questionado? Que papo é esse, Moraes? Quem diz que não aceita ser intimidado é justamente o cara que prende, persegue, cala, censura, dá 30 anos de cadeia para quem entrou com uma Bíblia no STF. E isso não é intimidação? Não é perseguição política? O Brasil é um país independente, sim, mas também é signatário de acordos internacionais. Tem que respeitar tratados de direitos humanos, liberdade de expressão, soberania digital. Quando você passa por cima disso, Moraes, você está afrontando leis internacionais. Sim, tá mexendo com empresas e cidadãos de outros países como se fosse dono do mundo. Acha que ninguém vai reagir? Você quer calar Elon Musk, quer intimidar Trump, quer dar lição de moral nos Estados Unidos como se a toga te desse superpoderes globais. Não dá pra agir como ditador e cobrar respeito como democrata. Isso aí é abuso de autoridade, é censura disfarçada de justiça. Então quer dizer que o Brasil é soberano, mas não pode ser questionado? Que papo é esse, Moraes? Quem diz que não aceita ser intimidado é justamente o cara que prende, persegue, cala, censura, dá 30 anos de cadeia para quem entrou com uma Bíblia no STF. E isso não é intimidação? Não é perseguição política? O Brasil é um país independente, sim, mas também é signatário de acordos internacionais. Tem que respeitar tratados de direitos humanos, liberdade de expressão, soberania digital. Quando você passa por cima disso, Moraes, você está afrontando leis internacionais. Sim, tá mexendo com empresas e cidadãos de outros países como se fosse dono do mundo. Acha que ninguém vai reagir? Você quer calar Elon Musk, quer intimidar Trump, quer dar lição de moral nos Estados Unidos como se a toga te desse superpoderes globais. Não dá pra agir como ditador e cobrar respeito como democrata. Isso aí é abuso de autoridade, é censura disfarçada de justiça. Então quer dizer que o Brasil é soberano, mas não pode ser questionado? Que papo é esse, Moraes? Quem diz que não aceita ser intimidado é justamente o cara que prende, persegue, cala, censura, dá 30 anos de cadeia para quem entrou com uma Bíblia no STF. E isso não é intimidação? Não é perseguição política? O Brasil é um país independente, sim, mas também é signatário de acordos internacionais. Tem que respeitar tratados de direitos humanos, liberdade de expressão, soberania digital. Quando você passa por cima disso, Moraes, você está afrontando leis internacionais. Sim, tá mexendo com empresas e cidadãos de outros países como se fosse dono do mundo. Acha que ninguém vai reagir? Você quer calar Elon Musk, quer intimidar Trump, quer dar lição de moral nos Estados Unidos como se a toga te desse superpoderes globais. Não dá pra agir como ditador e cobrar respeito como democrata. Isso aí é abuso de autoridade, é censura disfarçada de justiça. No Brasil, é lícito duvidar da existência de Deus, de que o homem foi à lua e também das instituições. A partir do momento em que um povo é proibido de até mesmo desconfiar, ou é obrigado a acreditar, instaura-se o ambiente perfeito para subjugá-lo pela sua impotência. Digo eu, sob outro enfoque, ainda em razão da dimensão democrática acima referida, não se pode olvidar que mais do que um direito individual, a liberdade de expressão tem uma dimensão coletiva, tendo em vista que a sua conservação aproveita não apenas a pessoa individualmente considerada, mas toda a sociedade, que tem, pelo canal da livre manifestação de ideias e pensamentos, assegurado o acesso à informação. No Brasil, é lícito duvidar da existência de Deus, de que o homem foi à lua e também das instituições. A partir do momento em que um povo é proibido de até mesmo desconfiar, ou é obrigado a acreditar, instaura-se o ambiente perfeito para subjugá-lo pela sua impotência. Digo eu, sob outro enfoque, ainda em razão da dimensão democrática acima referida, não se pode olvidar que mais do que um direito individual, a liberdade de expressão tem uma dimensão coletiva, tendo em vista que a sua conservação aproveita não apenas a pessoa individualmente considerada, mas toda a sociedade, que tem, pelo canal da livre manifestação de ideias e pensamentos,
assegurado o acesso à informação. No Brasil, é lícito duvidar da existência de Deus, de que o homem foi à Lua e também das instituições. A partir do momento em que um povo é proibido de até mesmo desconfiar, ou é obrigado a acreditar, instaura-se o ambiente perfeito para subjugá-lo pela sua impotência. Digo eu, sob outro enfoque, ainda em razão da dimensão democrática acima referida, não se pode olvidar que, mais do que um direito individual, a liberdade de expressão tem uma dimensão coletiva, tendo em vista que a sua conservação aproveita não apenas a pessoa individualmente considerada, mas toda a sociedade, que tem, pelo canal da livre manifestação de ideias e pensamentos, assegurado o acesso à informação. No Brasil, é lícito duvidar da existência de Deus, de que o homem foi à Lua e também das instituições. A partir do momento em que um povo é proibido de até mesmo desconfiar, ou é obrigado a acreditar, instaura-se o ambiente perfeito para subjugá-lo pela sua impotência. Digo eu, sob outro enfoque, ainda em razão da dimensão democrática acima referida, não se pode olvidar que, mais do que um direito individual, a liberdade de expressão tem uma dimensão coletiva, tendo em vista que a sua conservação aproveita não apenas a pessoa individualmente considerada, mas toda a sociedade, que tem, pelo canal da livre manifestação de ideias e pensamentos, assegurado o acesso à informação. Segundo uma avaliação de um banco alemão, o terceiro mandato do presidente Lula tem cada vez mais a cara do segundo mandato da Dilma Rousseff na economia. Ele está perdendo a credibilidade, está perdendo o crédito, porque o governo gasta muito, gasta mal, se endivida e a dívida está explosiva. Qual foi a estratégia nesses 2 anos de governo Lula? Taxar, tributar, arrecadar. As encomendas internacionais de até $50 são taxadas com mais 20% de imposto de importação. E ainda assim o Brasil está no vermelho, a dívida está aumentando. Então o interesse não é proteger o mercado interno, é a arrecadação. O pagamento de impostos superou a marca de 3 trilhões de reais. É um país endividado onde a conta vai sobrar para todos nós. O governo tem gastado muito mais do que arrecada e, evidentemente, a dívida se torna crescente. Um dólar mais caro, mais inflação, uma economia com menos credibilidade, piora das contas públicas e mais juros. As pessoas estão percebendo que a economia não está indo a mil maravilhas. Hoje é segunda-feira. Quem foi ao supermercado no final de semana sabe que está mais caro do que estava na semana passada. O plano deles deu certo, que é o plano da miséria. E diante de todo este cenário de desconfiança com os rumos da economia, o novo patamar é 6, mas há espaço para um dólar de 7. A gente está falando de uma dívida bruta de pandemia sem ter tido uma pandemia. Brasil! O dólar ultrapassou R$6 pela primeira vez na história. O Brasil bateu um recorde com a arrecadação de impostos no mês de fevereiro. A arrecadação de impostos do governo federal entre janeiro e novembro chegou ao maior nível em 22 anos. A arrecadação de impostos está batendo recorde atrás de recorde, olha só. A arrecadação de impostos federais bateu recorde mais uma vez. Segundo uma avaliação de um banco alemão, o terceiro mandato do presidente Lula tem cada vez mais a cara do segundo mandato da Dilma Rousseff na economia. Ele está perdendo a credibilidade, está perdendo o crédito, porque o governo gasta muito, gasta mal, se endivida e a dívida está explosiva. Qual foi a estratégia nesses 2 anos de governo Lula? Taxar, tributar, arrecadar. As encomendas internacionais de até $50 são taxadas com mais 20% de imposto de importação. E ainda assim o Brasil está no vermelho, a dívida está aumentando. Então o interesse não é proteger o mercado interno, é a arrecadação. O pagamento de impostos superou a marca de 3 trilhões de reais. É um país endividado onde a conta vai sobrar para todos nós. O governo tem gastado muito mais do que arrecada e, evidentemente, a dívida se torna crescente. Um dólar mais caro, mais inflação, uma economia com menos credibilidade, piora das contas públicas e mais juros. As pessoas estão percebendo que a economia não está indo a mil maravilhas. Hoje é segunda-feira. Quem foi ao supermercado no final de semana sabe que está mais caro do que estava na semana passada. O plano deles deu certo, que é o plano da miséria. E diante de todo este cenário de desconfiança com os rumos da economia, o novo patamar é 6, mas há espaço para um dólar de 7. A gente está falando de uma dívida bruta de pandemia sem ter tido uma pandemia. Brasil! O dólar ultrapassou R$6 pela primeira vez na história. O Brasil bateu um recorde com a arrecadação de impostos no mês de fevereiro. A arrecadação de impostos do governo federal entre janeiro e novembro chegou ao maior nível em 22 anos. A arrecadação de impostos está batendo recorde atrás de recorde, olha só. A arrecadação de impostos federais bateu recorde mais uma vez. Veja, o agronegócio, sabe,
que é fascista e direitista. Qual será o papel do MST no seu governo? No MST, o MST está fazendo uma coisa extraordinária. Porque o Sem Terra invadia terras improdutivas, quem fiscalizava a terra era o INCRA, e quem pagava era o governo. Tinha hora que eu achava o seguinte: o Sem Terra acho que está fazendo favor para os fazendeiros, porque está, sabe, invadindo a terra para o governo pagar. Sem Terra acho que está fazendo favor para os fazendeiros, porque está, sabe, invadindo a terra. Querem esconder essa informação de você, mas ela está prestes a explodir nas mãos da velha elite brasileira. E quando você descobrir o que está por trás da movimentação entre Brasília e Washington, vai entender por que o silêncio da mídia é ensurdecedor. O atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não está apenas observando o Brasil à distância. Ele já se moveu. Relatórios sigilosos, conversas reservadas e reuniões diplomáticas de emergência revelam uma realidade incômoda para os operadores do sistema brasileiro. Os olhos da maior potência do planeta estão voltados diretamente para o que tem sido feito por aqui. E os próximos passos não serão suaves. Fontes confiáveis em Washington confirmaram que a aplicação da Lei Magnitsky está em estágio avançado. E isso não se trata mais de uma suposição. Testemunhas foram ouvidas, empresas norte-americanas prestaram queixas formais, e o nome mais citado nos bastidores, segundo essas fontes, é o do Homem da Toga. Uma figura que até pouco tempo atrás parecia intocável dentro do jogo de poder nacional. Mas o jogo mudou. O líder que divide o país, ciente do perigo iminente, entrou em ação. De forma desesperada, ele acionou o Itamaraty, um órgão que nos últimos anos perdeu sua credibilidade e influência internacional, agora tenta reverter um cenário que já não está mais sob seu controle. A ordem do articulador do retorno foi clara: acalmar o governo dos Estados Unidos antes que algo maior se concretize. Mas como fazer isso quando os relatórios já chegaram à mesa de Trump? A verdade que a velha imprensa se recusa a mostrar é que a relação entre o Brasil e os Estados Unidos, desde que o nome que voltou ao poder reassumiu, tem se deteriorado de forma alarmante. A troca de embaixadores, a hostilidade velada e os ataques indiretos à liberdade de expressão fizeram o atual presidente dos Estados Unidos acender todos os alertas. E o estopim foi a ameaça direta a uma empresa americana em território brasileiro, a Plataforma X, comandada por Elon Musk. Segundo um bastidor revelador que circula entre senadores americanos, o próprio Musk teria confidenciado a aliados que foi obrigado a pagar uma multa milionária apenas para evitar que seus funcionários fossem isolados institucionalmente no Brasil. Isso mesmo. O medo era tão real que o magnata decidiu agir por conta própria para proteger sua equipe. Esse relato não passou despercebido. A Casa Branca, sob a liderança de Trump, considera a violação da primeira emenda em solo internacional como uma provocação. E agora, com os dossiês em mãos, o tempo para negociações se esgotou. O que antes poderia ser resolvido com diplomacia, agora será tratado com medidas concretas. E é isso que o sistema brasileiro teme. A figura do silêncio que comanda as ações do topo do sistema sabia que esse dia chegaria. E agora, sem mais como esconder as ações não reveladas, começa a se movimentar nos bastidores para tentar conter o inevitável. O problema é que, diferentemente de outras épocas, desta vez Trump está disposto a agir, e agir rápido. A conversa por telefone entre o líder que divide o país e o togado blindado foi apenas o início de uma série de medidas emergenciais. Eles sabem que estão cercados, e sabem que não se trata apenas de política. Trata-se de liberdade, soberania e da credibilidade do Brasil no cenário internacional. Mas por que a mídia não fala sobre isso? Por que admitir que Trump está pronto para sancionar uma figura central do sistema brasileiro seria admitir que o castelo de cartas começou a desmoronar? Seria reconhecer que a narrativa construída por anos está prestes a ruir diante de documentos confidenciais, depoimentos e pressões externas que não podem mais ser ignoradas. No final deste relato, você vai entender por que essa informação está sendo mantida longe dos grandes veículos e por que só agora os operadores do sistema decidiram agir às pressas. Enquanto você lê este texto, corredores antes silenciosos agora fervem com passos apressados,
cochichos abafados e portas trancadas. Há movimentações que jamais aparecerão em manchetes. Do lado de dentro do sistema, a ordem é clara: eliminar provas, silenciar vozes e blindar o togado que virou o símbolo de tudo que há de mais obscuro no atual cenário institucional. Do lado de fora, porém, os ventos estão mudando. O atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não apenas observou, ele agiu. E a maré está virando. O nome do homem da toga, antes sussurrado com reverência nos bastidores, agora aparece estampado em relatórios oficiais entregues diretamente aos senadores americanos. As provas são contundentes. Documentos confidenciais apontam para um padrão de atuação, decisões arbitrárias, intimidações a plataformas digitais, perseguição a comunicadores e ameaças a empresas de tecnologia com capital estrangeiro. A liberdade, um dos pilares do Ocidente, foi desrespeitada com método e frieza. E quando a Constituição americana é afrontada, principalmente em ações que afetam seus cidadãos e empresas, não há mais espaço para tolerância. O Departamento de Estado avaliou cada linha dos dossiês, e o parecer foi classificado como devastador. Segundo fontes ligadas ao Senado, trata-se de uma das investigações mais embaraçosas envolvendo um país aliado nas últimas décadas. As violações extrapolam a fronteira brasileira e tocam diretamente em cláusulas invioláveis da primeira emenda. Agora, não se trata mais de um conflito político entre nações. É uma linha de ruptura. A Casa Branca já sinalizou que o processo de sanções com base na Lei Magnitsky está tecnicamente encerrado. O que falta é apenas o carimbo da autoridade máxima do planeta, a assinatura do atual presidente dos Estados Unidos. E ela virá. Porque Donald Trump já entendeu o jogo, já viu quem está por trás da cortina e, mais do que isso, já compreendeu o impacto global que esse exemplo pode gerar. A reação do líder que divide o país escancarou o desespero. Telefonemas sigilosos, encontros emergenciais, apelos diplomáticos ao Itamaraty. Tudo numa tentativa frenética de conter a tempestade. Mas o tempo está contra ele, e contra todos que tentaram vender normalidade enquanto os direitos eram pisoteados sob o peso de togas arrogantes. Nos bastidores da diplomacia, embaixadores relatam que a postura brasileira nas últimas semanas foi de pânico disfarçado. E como disfarçar quando até Elon Musk, um dos homens mais poderosos do planeta, admitiu ter sido coagido? Musk revelou a aliados que pagou milhões em multas apenas para garantir que sua equipe não fosse retirada forçadamente das operações no Brasil. Esse relato, segundo fontes, foi um divisor de águas no processo americano. Os líderes da liberdade ocidental viram nesse episódio um alerta vermelho. Marco Rubio, senador influente e aliado direto de Trump, já declarou publicamente a necessidade de sanções severas. E não está sozinho. Polônia, Hungria e até membros do parlamento britânico estão monitorando a situação. A pergunta que circula nas salas de decisão é: se isso acontece no Brasil, quem será o próximo? A resposta de Trump já está pronta. Começa por eles. A mídia, submissa ao roteiro da narrativa oficial, evita qualquer menção ao tema. Não porque desconhece, mas porque está comprometida com a manutenção de um sistema que depende do silêncio para sobreviver. A verdade para eles é uma ameaça. Para nós, é libertação. Por isso, você não verá essas informações no Jornal Nacional. Nem ouvirá essa pauta nos debates da velha imprensa. Porque admitir que Trump está agindo diretamente sobre o coração do sistema brasileiro equivaleria a reconhecer que o castelo de cartas está prestes a ruir e que o rei está nu. Eduardo Bolsonaro, exilado em solo americano, se tornou peça-chave. Foi ele quem levou os primeiros documentos. Foi ele quem alertou sobre a escalada de autoritarismo no Brasil. Foi ele quem serviu de canal entre a América livre e o povo brasileiro sufocado por censura. Sua presença hoje em Washington não é casual, é estratégica. E seu trabalho silencioso pode estar prestes a mudar o rumo da história. Agora, cada minuto conta. Porque se Trump assinar, as consequências serão históricas. O magistrado blindado que julgava estar acima de tudo e de todos poderá se tornar o primeiro caso latino-americano sancionado pela Lei Magnitsky
por abuso de autoridade e ameaça à liberdade de expressão. E isso abrirá um precedente global. Um recado direto. O Ocidente não tolera mais operadores institucionais que usam a toga como escudo para arbitrariedades. Nos corredores do Congresso americano, há uma convicção. O Brasil não pode continuar sob o domínio de vozes que intimidam, caluniam e cancelam. E essa convicção se transformará em ação. Enquanto isso, aqui no Brasil, os discursos oficiais seguem vazios. A população, cada vez mais desacreditada das instituições, já pressente que algo grande se aproxima. E está certa, porque o que se desenha no horizonte não é apenas um choque diplomático, é um realinhamento de forças, um novo capítulo em que o povo não será mais refém de decisões arbitrárias tomadas nas sombras. E se você chegou até aqui, saiba, a história te escolheu como testemunha desse momento. Fique atento, divulgue, compartilhe, porque o que a mídia esconde, você tem o dever de espalhar. A hora da verdade chegou. E ela vem com o peso da assinatura de um presidente que não teme enfrentar o sistema. A pergunta agora é: você está do lado da verdade ou do silêncio? La amenaza de Rusia enciende las alarmas de todo el mundo, con temor a un ataque nuclear contra Ucrania. En un escenario geopolítico cada vez más tenso, los últimos acontecimientos en la guerra entre Rusia y Ucrania han llevado al mundo a un punto crítico. Lo que parecía ser un conflicto regional está tomando dimensiones globales, y no es exagerado decir que estamos ante uno de los momentos más delicados desde la Guerra Fría. Para entender cómo llegamos hasta aquí, primero hay que mirar hacia atrás. En 1998, Yevgeny Primakov, entonces primer ministro ruso, presentó la idea de una alianza tripartita entre Rusia, China e India, conocida como la Troika. Aunque en aquel momento no fue formalizada como una alianza militar, sentó las bases de una cooperación que, en el contexto actual, podría redefinir el equilibrio mundial. Hoy, esta troika revive, impulsada por una Rusia que, tras haber soportado el colapso de la Unión Soviética y sanciones occidentales, emerge con una economía resiliente y un arsenal nuclear imponente. China, por su parte, ha consolidado el ejército más moderno del planeta y se erige como la primera economía mundial en paridad de poder adquisitivo. India, recientemente declarada la cuarta economía más grande del mundo, suma a esta alianza su vasto ejército y su creciente influencia geopolítica. Entre estos tres países concentran más de 3,5 millones de soldados activos y unas 20.000 ojivas nucleares, un poder que supera, con creces, al de la OTAN. Mientras este bloque toma forma, el conflicto en Ucrania escala de manera alarmante. Hace apenas unos días, se registró un ataque sin precedentes contra territorio ruso. No fue un error ni un incidente aislado. Trenes de pasajeros, zonas residenciales y bases militares en el interior de Rusia fueron atacados. Más de 300 civiles, incluyendo niños, fueron víctimas de sabotajes planeados durante más de un año. Explosivos colocados en puentes ferroviarios y drones lanzados desde dentro del propio territorio ruso pintan un cuadro alarmante. Este ataque, cuidadosamente planificado, no solo causó la muerte de civiles, sino también destrozó infraestructura estratégica clave. Aeródromos militares en Murmansk e Irkutsk fueron alcanzados, destruyendo bombarderos estratégicos y unidades de aviación militar. Los saboteadores utilizaron camiones infiltrados meses antes para desplegar explosivos sincronizados con el paso de trenes de pasajeros. Las imágenes que circularon mostraban escenas dantescas: vagones reducidos a chatarra, vías partidas, niños heridos bajo escombros, un acto deliberado, pensado para infligir el mayor daño posible y provocar una respuesta visceral de Moscú. Para muchos analistas, este ataque recuerda al infame Pearl Harbor de 1941. Y como entonces, la respuesta podría ser devastadora. La historia nos enseña que Estados Unidos respondió al ataque japonés con armas nucleares en Hiroshima y Nagasaki. Hoy las alarmas están encendidas. ¿Será que Rusia, la mayor potencia nuclear del planeta, seguirá el mismo camino? Los informes indican que Rusia está considerando todas las opciones. El Consejo de Seguridad rusa ya se ha reunido, y aunque oficialmente no se ha confirmado, hay fuertes indicios de que una respuesta nuclear táctica está sobre la mesa. Se habla de submarinos listos para lanzar misiles desde el Ártico, de bombarderos estratégicos en alerta máxima y de la activación de su tríada nuclear: ataques desde tierra,
mar y aire simultáneos. La doctrina rusa, recordemos, contempla el uso de armas nucleares tácticas si su integridad territorial se ve amenazada. Mientras tanto, Zelensky, en un acto de evidente contradicción, anunciaba su disposición a negociar la paz justo mientras su gobierno celebraba estos ataques. Resulta paradójico que quien perpetra atentados contra civiles pida simultáneamente un cese al fuego. Es crucial entender que Ucrania, militarmente hablando, está en una posición crítica, agotada, sin reservas suficientes y dependiendo completamente de la ayuda militar de Occidente. La ofensiva rusa avanza en frentes como Sumy y Donetsk, mientras el ejército ucraniano retrocede. La estrategia parece clara: provocar a Rusia para que reaccione de forma desproporcionada y así buscar un mayor involucramiento de la OTAN. Pero no solo el campo de batalla terrestre está al borde del colapso. En el mar, Rusia ha desplegado su flota fantasma, una red de más de 600 petroleros operando bajo banderas de conveniencia, que burla las sanciones occidentales y mantiene a flote la economía rusa. Mientras Estados Unidos y la Unión Europea imponen sanciones y techos al precio del petróleo ruso, países como India, China y Emiratos Árabes Unidos compran crudo ruso refinado, muchas veces revendido a los mismos países que impusieron las sanciones. Esta situación revela una hipocresía monumental. Mientras políticos occidentales condenan a Rusia en los foros internacionales, sus países consumen energía rusa lavada. La flota fantasma rusa no solo es un desafío comercial, sino también una provocación geopolítica en aguas tan sensibles como el Mar Báltico. Las tensiones han escalado tras el sabotaje al cable submarino Slink entre Finlandia y Estonia, del que Occidente culpa, sin pruebas contundentes, a la flota rusa. No existen pruebas concluyentes que vinculen buques rusos a esos sabotajes. Los incidentes en alta mar, como el intento de intercepción del petrolero Jaguar por parte de Estonia y la aparición de un cazabombardero ruso Su-35, son solo ejemplos de un tira y afloja que podría, en cualquier momento, salirse de control. La estrategia de Rusia es clara: resistir el cerco económico y militar mientras teje alianzas que desplacen la hegemonía occidental. La reactivación de la Troika con China e India es un movimiento audaz en esta dirección. No es casualidad que justo en este momento, cuando la OTAN enfrenta su mayor crisis interna, Rusia insista en consolidar un bloque militar que podría rivalizar con la Alianza Atlántica. Sin embargo, hay un escollo: India. A pesar de su interés estratégico, India mantiene un conflicto abierto con Pakistán, aliado de China y comprador de armamento ruso. Para Nueva Delhi, alinearse abiertamente con Rusia y China implica concesiones difíciles, como aislar a Pakistán, lo que podría frenar la consolidación plena de la Troika. Mientras tanto, desde Occidente comienzan a surgir reconocimientos incómodos. Keith Kellogg, enviado especial de Estados Unidos para la crisis ucraniana, admitió recientemente que las preocupaciones de Rusia respecto a la expansión de la OTAN eran legítimas. Reconoció, además, que la entrada de Ucrania en la Alianza Atlántica nunca estuvo realmente sobre la mesa. Sin embargo, Kellogg también señaló que condena los ataques rusos a ciudades ucranianas y criticó la falta de cooperación de Moscú en las negociaciones de paz. Este reconocimiento parcial confirma lo que Rusia ha sostenido desde el principio: la expansión de la OTAN hacia el este representa una amenaza directa para su seguridad nacional. Y es este temor, ignorado sistemáticamente por Occidente, el que desencadenó el conflicto actual. Parafraseando a Otto von Bismarck, Rusia no busca los conflictos, pero una vez arrastrada a uno, luchará hasta el final. Y hoy, con la iniciativa en el campo de batalla y el respaldo de nuevos socios estratégicos, Rusia está decidida a no ceder hasta alcanzar sus objetivos. Más allá de la guerra convencional, está en marcha un conflicto de propaganda, de sabotaje económico, de diplomacia encubierta. La flota fantasma es apenas un frente de esta guerra híbrida. El sabotaje de cables submarinos, los ciberataques y la desinformación son armas cotidianas en este tablero. La pregunta que flota en el ambiente es brutal: ¿estamos al borde de una guerra nuclear? El futuro inmediato es incierto. Lo que sí es seguro es que el ajedrez geopolítico ha entrado en una fase decisiva y las piezas en juego ya no son simples peones. Son naciones, economías y millones de vidas pendiendo de un hilo tenso, a punto de romperse. ¿Y qué opinas tú? Déjame saberlo en los comentarios.
inesgotável, meu amigo incomparável, nada me separa desse amor. Em tudo que me acontece, encontro teu amor. Eu te amo ainda mais que a abelha ama a flor. Eu te amo ainda mais que a abelha ama a flor. Pois pra te adorar foi que eu nasci, e eu já entendi minha vida te entregar. Jesus, meu amor maior, é a fonte inesgotável, meu amigo incomparável, nada me separa desse amor. Em tudo que me acontece, encontro teu amor. Eu te amo ainda mais que a abelha ama a flor. Eu te amo ainda mais que a abelha ama a flor. Pelo teu grande amor, que é tudo para mim, o meu amor maior, este amor que não tem fim. Jesus, meu amor maior, é a fonte inesgotável, meu amigo incomparável, nada me separa desse amor. Em tudo que me acontece, encontro teu amor. Eu te amo ainda mais que a abelha ama a flor. O amor de Jesus, maravilhoso amor, é o amor de Deus com o fogo do Senhor. Jesus, meu amor maior, é a fonte inesgotável, meu amigo incomparável, nada me separa desse amor. Em tudo que me acontece, encontro teu amor. Eu te amo ainda mais que a abelha ama a flor. Eu te amo ainda mais que a abelha ama a flor. Pois pra te adorar foi que eu nasci, e eu já entendi minha vida te entregar. Jesus, meu amor maior, é a fonte inesgotável, meu amigo incomparável, nada me separa desse amor. Em tudo que me acontece, encontro teu amor. Eu te amo ainda mais que a abelha ama a flor. Eu te amo ainda mais que a abelha ama a flor. Diretamente do Brasil, quem vos fala, Mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão. E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro. Repito! Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro.